O meu bate-papo com o professor Antônio, dessa vez, foi sobre como ajudar as crianças a terem atenção no que estão estudando em casa. Porque, amoras, esse período de ensino remoto tem sido difícil, eu sei, né? Então, presta atenção nesse bate-papo. Bom, voltei a conversar com o professor Antônio, porque é um assunto que eu gosto muito, né? Educação, né? E, Antônio, a gente estava falando da outra vez, né? Dos pais ensinarem em casa, mas é assim. A gente até estava conversando, ensinar em casa, mas os pais vão ter tempo, dedicação. Aquele pai que trabalha o dia inteiro dificilmente vai conseguir dar essa educação domiciliar, né? Tem dois caminhos, na verdade, Rose. É assim, você tem aquele pai, como você falou, que trabalha o dia inteiro, aquele pai e aquela mãe, trabalha das 8 às 6, não vai conseguir fazer ensino domiciliar. O ensino domiciliar não é para essa família que vai ter que trabalhar das 8 às 6. Mas eu poderia, por exemplo, trabalhar das 8 às 6 e ter uma professora particular para vir todos os dias na casa? Perfeito, isso. Você não vai ter um Antônio para educar. Poderia. Você vai guiar, você vai direcionar, mas você tem que garantir que você tenha pelo menos alguém que vai direcionar, ou o pai ou a mãe ter pelo menos meio período. Isso para o ensino domiciliar, tá, Rose? E o ensino domiciliar, ele tem que seguir regras assim de horário, de quantidade de horas, porque a gente na escola tem uma quantidade de horas, né? Isso. No domiciliar, tem que ter uma atividade física também, sim, agregado a isso, e tem que ter um horário estipulado, uma carga horária ou não? Nesse caso, é relativo, vai variar da realidade da família, da faixa etária do aluno, porque cada faixa etária, cada aluno, vamos colocar assim, uma criança, um adolescente, ele tem tempo de atenção diferente um do outro. Aos 5 anos de idade, neurologicamente, essa criança tem um tempo que ela consegue ficar concentrada. Mas não fica mais. Não fica mais. Então, por exemplo, a gente estipula esse tempo mais ou menos da seguinte maneira, Rose. Vai variar, tá? Mas entre 5 e 8 anos, entre 25 e 55 minutos por dia. Você não pode colocar uma criança de 5 anos para estudar 3 horas por dia. Não vai dar. Você vai sobrecarregar até porque nessa idade, na escola, ele brinca muito, Brinca muito. Então, tem que ter todas essas atividades. Mas só para complementar, Rose, por exemplo, a família que, não vou fazer o ensino domiciliar, mas eu quero potencializar mais o estudo do meu filho, não importa quanto tempo ela tem. Eu tenho 1 horinha por dia depois das 6, depois de fazer tudo no dia, você consegue, com aquela 1 horinha, guiar e orientar o seu filho. Você não vai ser o professor, você não precisa dominar os conteúdos, mas você vai dar um direcionamento pedagógico, porque senão os filhos ficam perdidos. E isso também é importante e necessário, Rose. Agora, aquela criança que está indo para a aula, ou seja, fazendo o ensino online, né, que está híbrido agora, né, um pouco vai, o pai pode fazer esse reforço. Pode, fora totalmente. A carga horária do colégio, dá um reforço para que o aluno realmente renda nas atividades. Rose, eu diria que não só pode, deve, porque é aquela questão. Se eu deixo só para a escola fazer, sem que eu dê um complemento, uma orientação, ou sem que eu guie esse meu filho, ele muitas vezes está indo por um caminho que ele vai chegar lá na frente e vai encontrar uma defasagem, e o pai ou a mãe poderia ter identificado isso previamente, não identificou por falta de acompanhamento, e lá na frente é tarde, vai custar mais caro para corrigir essa defasagem. Eu vou falar por mim, por exemplo, se eu tivesse um filho que eu quisesse fazer o ensino domiciliar, eu tenho 2 faculdades, direito, jornalismo, mas eu não sei mais o conteúdo, porque até um tempo atrás eu não conseguia ensinar o meu sobrinho. Como que um pai... O que ele tem que fazer? Porque como ele vai saber esse conteúdo? Porque se ele não é um reforço, se é um ensino domiciliar, aonde ele busca esse conteúdo? E como ele vai poder ensinar esse conteúdo? Ele tem que dominar matemática, português... Rose, 2 coisas básicas que tanto para o ensino domiciliar quanto só para o apoio que o pai vai dar no dia a dia ali, 2 coisas básicas que os pais precisam saber. Primeira coisa, o pai precisa saber como o ser humano aprende, neurologicamente. Antônio, isso é difícil? Não, é muito simples, né? Então, primeira coisa, o pai precisa entender que o ser humano aprende sempre do mais simples para o mais complexo. Ele precisa respeitar essa ordem. Do mais fácil para o mais difícil, básico. Segunda coisa, eu preciso saber como o meu filho aprende, especificamente. Porque cada criança aprende de um jeito, Rose. Cada criança tem um tempo de aprendizado. Em casa, eu consigo identificar isso. Mas porque o pai, no ensino domiciliar, ele se tornou professor. Quase que um professor, Quase que um professor. Então, ele ter minimamente esses elementos, ou seja, saber que não adianta eu colocar meu filho para estudar mais que 2 horas por dia, que em 2 horas ele rende muito, passou dali, começa já a ficar cansativo e ele não vai assimilar essa questão. Não adianta, ele não vai assimilar. Ele entendendo isso, é o básico para ele direcionar esses conteúdos. Não é ideal picar. Um pouco de manhã, um pouco à tarde. Não, na verdade, assim, é muito delicado, sabe, Rose? É necessário avaliar
a situação e a realidade daquela família e a condição daquele aluno. Mas é interessante, sim, que eu tenha uma continuidade. Ah, vai ser de manhã? Então vamos focar de manhã. Vai ser à tarde? Vai ser exatas. À tarde eu vou ensinar. À noite é mais difícil, tá, Rosa? Já adianto. É mais difícil porque neurologicamente eu já estou mais desgastado e tudo mais. E, Rose, só uma observação, tá? Crianças que ficam muito tempo no celular, tablet, televisão por dia, elas têm esse tempo de atenção diminuído. Então, por exemplo, professor Antônio, você falou que meu filho de 9 anos pode estudar 3 horas por dia. Se ele fica mais que 1 hora por dia no celular, esse tempo de atenção cai para 30 minutos. Isso atrapalha o raciocínio? Totalmente. Ele vai prejudicar uma área do cérebro que é extremamente importante para a concentração, Rose. Ô, Antônio, vamos reforçar que a doutora Edna Almodin, que é oftalmologista, já falou isso. Até 2 anos, zero de tablet, né? E assim, pedagogicamente falando, 0 de tablet até os 2, mas eu sou um pouco mais exigente, Rose. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda após os 5 anos. Olha. Após os 5 anos, 1 hora por dia no máximo, tá? Antes dos 5, Rose, é possível? É. Só que o prejuízo neurológico, se essa criança não se exercita, se não pratica atividades com outras crianças, se não se socializa, o prejuízo é muito grande para o aprendizado, para a capacidade de concentração e para a estabilidade emocional dessas crianças, entende? Quem ainda não entrou no seu curso, vou deixar aqui o WhatsApp e o seu direct, porque você tem um curso para os pais para ensinar esse ensino aí a domiciliar, né, Antônio? Isso, Rose. Manda uma mensagem lá no direct, eu estou dando 3 aulas ao vivo, tá? Dia 5, 6 e 8 de abril, ao vivo, aulas online e gratuitas, tá, Rose? São gratuitas essas aulas, onde eu estou ensinando tudo que os pais precisam saber para ensinar os filhos em casa. Tanto os pais que querem ou já estão no ensino domiciliar, ou aquele pai, aquela mãe que nesse momento está no ensino remoto, está pirando a cabeça, não está sabendo direcionar. 3 aulas ao vivo e gratuitas. É só se cadastrar que você vai receber o acesso a essas aulas. Ai, gente, vocês viram o Romeu ali, né? O professor Antônio tem muita experiência em ajudar esses pais nesse período difícil de ensino remoto e dar o auxílio. Gente, ele é incrível, ele é uma pessoa incrível, um professor maravilhoso, tá? Então, o Instagram dele tá aí, ó, professor Antônio, entra ali, pais que estão tendo dificuldade para estudar seus filhos, ele vai dar o caminho certinho para vocês trilharem e poder estudar e os filhos terem estudo, porque não tá fácil, hein? Eu sei, minhas amigas aí que têm criança, meu Deus, olha, elas falam, Rose, tá difícil. Então, o professor Antônio aí, ó, é a pessoa certa para isso, tá?